E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Que bom ter você aqui, que Deus abençoe a todos que chegaram até esse episódio de hoje. Nós temos uma convidada muito especial que eu vou apresentar para vocês. Hoje você vai aprender muita coisa bacana, você vai ter uma história inspiradora e você vai aprender muito através da trajetória de vida dela, porque hoje ela é responsável por uma das maiores rádios gospel do Brasil. Hoje ela é uma grande empresária, está em contato com grandes projetos e tem somado muito no reino de Deus. E aqui nessa terra tem impactado centenas e milhares de vidas através dos seus projetos. Então, eu quero que você fique por aqui e você fique ligado em tudo aquilo que a gente vai ver nesse podcast de hoje. Agora, eu quero falar sobre a Emaús. A Emaús, que é a nossa marca missionária. Ele que é hoje o Tom responsável por essa marca. Ele também não apenas tem sido uma marca de roupa e vendido suas peças de roupas, mas também, acima de tudo, ele tem cumprido sua missão. Porque a Emaús, ela é uma marca que 30% de todo o valor adquirido quando você adquire uma peça de roupa é revertido para missões através do projeto que o Tom, da marca Emaús, proporciona através da sua loja. Então, nós patrocinamos o trabalho missionário aqui no Brasil e no mundo, onde 30% de toda a renda da Emaús é dirigida para esse projeto. Eu quero falar então para você que ainda não adquiriu a sua peça de roupa, a calça, moletom, camiseta, jaqueta, são mais de 300 estampas diferentes e você não pode ficar de fora dessa marca e cumprir esse propósito através da missão da Emaús junto com a gente. Então, você tem como alguém que acompanha aqui o nosso projeto, você que é seguidor aqui do canal do Espiritualmente, você tem um cupom de desconto que é o Espiritualmente 12, aonde você recebe 12% de desconto para adquirir qualquer peça de roupa da Emaús. Então, você vai ter aqui o QR Code na tela, você também tem o link aqui na descrição, então se você está com o celular assistindo, você pode clicar no link, se você está assistindo pela televisão ou computador, você pode apontar o celular e aí você já vai direto para a página da Emaús. Então, se você quer se tornar um missionário junto com a gente, se vestir bem, levar a mensagem do reino através de peças de roupas lindas e extraordinárias, adquira já a sua peça de roupa da Emaús, que é mais que uma marca, é uma missão, tá bom? Bom, vamos para nossa apresentação de hoje. Quem é a nossa convidada? Deixa eu apresentar para vocês. Elisângela Gomes é cristã, casada com Roberto Navarro, empresária, executiva de negócios, empreendedora, apresentadora, palestrante e CEO da Adore Mais FM, principal rádio gospel em São Paulo, que abrange mais de 25 milhões de pessoas no estado. No início de fevereiro de 2022, a rádio Adore Mais FM ganhou o troféu Gerando Salvações como a rádio do ano. Então nós estamos aqui com a mulher do ano, né, em 2022. Seja muito bem-vinda aqui ao Espiritualmente Podcast. É um prazer ter você aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. Espero que Deus possa nos usar grandemente e irá. E que Deus abençoe a sua vinda. Amém, Douglas. Obrigado pelo convite. Muito obrigada e parabéns, né, pelo trabalho que você vem fazendo aí com várias pessoas que passam por aqui, abrindo um pouquinho, né, a mentalidade do ser humano, porque tudo começa na mente, não tem jeito. Então, parabéns e gratidão, uma honra estar aqui com você. Muito bom ter você aqui com a gente. Agora que você já sabe quem é a nossa convidada de hoje, não perca mais tempo. Vem aqui embaixo, aperta o botãozinho de inscrever-se, se você ainda não se inscreveu aqui no podcast, aqui no YouTube. Se você já nos segue no Instagram, vem agora se inscrever aqui no YouTube e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas com esse podcast de hoje, tá bom? Então vamos lá, deixa eu fazer agora a pergunta, né, que é a pergunta inicial que a gente faz. Como foi o seu começo? Como começou a sua trajetória de vida, o seu encontro com Jesus? Como você se descobriu que você seria essa pessoa hoje que você está sendo nas mãos de Deus? Tem todo um processo, e esse processo é o que a gente gosta de ouvir, né? É o que nos inspira, é o que nos motiva, é o que nos ensina. Fala um pouquinho mais, quem é Elisângela e como é que você chegou até aqui?
Olha, Douglas, primeiro, tem uma coisa que você não falou aí, mas eu me intitulo também como a filha amada de Deus. Amém. Que a partir do momento que você entende que você é amado por aquele que te criou, o resto é só consequência. E algumas pessoas ainda, na década de hoje, insistem em acreditar que as coisas acontecem de um dia para o outro, ou por osmose, ou por um passe de mágica, né? Elas acham que é de um dia para o outro. Ou quando vai nascer algo, já vai nascer grande. E não é assim, né? E algumas pessoas ainda se enganam com isso. Então, toda vez que eu vejo alguma pessoa com alguns resultados relevantes, eu fico tão curiosa, assim como você, né? Trazendo as pessoas aqui fico imaginando e querendo saber como é que foi. Porque não deve ter sido muito fácil, não é mesmo? Então, você que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, valorize o seu processo, né? A gente gosta muito da história do outro, mas muitas vezes a história mais importante é a nossa, não é mesmo? Porque o preço só você pagou, né? Então, isso é incrível. E a internet vem colocando muitas comparações, né? Comparando ali, muitas vezes, o bastidor com o palco do outro. Isso é injusto. Aí é onde surge muitas desistências, a crises de ansiedade, depressão, mal do século aí, né? E aí, olha só, fazendo um giro, um tour no tempo, no fundo do túnel, eu nasci num lar cristão, desde sempre. A minha mãe é a filha mais velha e nasceu também numa determinada religião. Então, desde que eu me conheço por gente, o meu envolvimento com o reino, com a igreja, com o mundo cristão, ele é desde sempre. O mundo cristão, né? Desde sempre. Quando eu começo a chegar ali na fase adulta, eu comecei a ter algumas indagações. Por que a vida de algumas pessoas, elas não avançam como se promete na Bíblia? Foi aonde eu comecei a prestar atenção na minha trajetória. Foi só lá na frente. Foi a partir dos meus 25 anos que eu comecei a questionar algumas coisas. Que aí eu fui exposta, né, a um mercado, ao mercado executivo, grandes negócios, no meio corporativo. Eu falei, uai, por que o ser humano cristão que aceitou Jesus tem uma vida tão limitada, né, com questões financeiras, realização de sonhos? Aonde é que tá isso? Aí onde eu começo a estudar sobre a inteligência emocional, inteligência financeira. E quando você entra nesse universo, é difícil você voltar, né? Muito difícil, porque a ciência diz, a mente, quando ela expande, ela não volta mais ao seu estado original. Então, o crescimento, ele é inevitável. Como um bom ser humano também, Douglas, sempre vem a mudança ou pelo amor ou pela dor, né? E a minha dor começou muito cedo, com 12 anos. Aos 12 anos, eu queria muito um tênis. Olha só. Porque o meu, sabe aquele conguinha? Era vermelho e azul. Você é dessa época? Eu sou dessa época. Pois é, o meu... A gente vai entregando nossa idade. Só até aí eu vou falar. Ele furou. E aí eu queria um novo pra ir pra escola, né? E meu pai vira pra mim e fala, bom, você já sabe se virar. Assim. Tinha uma mentalidade ali, um pouco da escassez. Então, ele tinha como regra, se você tem um, você não precisa de dois. Você só vai usar um de cada vez. Né? A lógica dele. E ele me disse isso, eu falei, uou, mal sabia ele que ele já estava sendo usado por Deus. Eu fui. E aí, toda a minha trajetória também sempre esteve atrelado a missões. E eu só descubro isso também lá na frente. Eu me lembro de um missionário chegar na igreja e falar assim, gente, eu tô fazendo um trabalho com essas bolachas, com umas caixinhas assim de bolacha lindas. E a gente precisa angariar recursos para missões. E aqui tá a bolacha, se vocês quiserem participar. E eu não... Com 12 anos. Falei, gente, a solução, lembrei desse dia da igreja. Falei, tá aí a solução para eu comprar o meu tênis. Fui lá, não sei como,
consegui o contato daquele missionário que tinha passado pela igreja e comecei a vender aquela bolacha na rua, aos 12 anos. E aí começa o despertar do empreendedorismo na minha vida, aos 12 anos. Funcionou, viu? Comprei o tênis, foi tudo bem. Aí aquele bichinho, né, do fazer o recurso financeiro acontecer, ele foi o grande impulsionador na minha vida, naquele momento. Falei, bom, então é possível. E aí começam vários desafios. Aí eu não parei mais. Então eu nunca fiz uma coisa só. Aí depois eu empreendi no ramo de decoração, com livros também. Depois, ouvindo a sociedade, você é uma moça, né? Eu tinha já uns 16, 17 anos. Você precisa arrumar um trabalho digno. Uma coisa fixa. Algo sério. Algo seguro. Algo seguro. Falei, bom, o que seria isso? Um emprego? Um emprego. Aí eu aceitei trabalhar numa consultoria empresarial aos 18 anos. Só que aí, eu já tinha aquela energia do empreendedorismo. E aí eu me lembro do meu salário, que era R$356. Eu não me esqueço até hoje. Falei, gente, o que eu faço com isso aqui? Então eu vendia a minha hora, das 8 da manhã às 6, das 9 às 6. Só que à noite eu fazia um treinamento. Eram técnicas comerciais. Quando eu saía do curso, 11, 11h30, eu ia para casa, trabalhar em decorações, para no final de semana ir na feira vender. Então eu nunca fiz uma coisa só. Não dava. Mas, como tudo, Douglas, sempre tem o propósito de Deus. Nesse meio também eu estava inserida no meio da música, né? Minha família toda é musical. Meu pai gravou... Lembra do CD de vinil da época? Pois é, meu pai tinha aquilo também. A família inteira canta, toca. E eu achava que o meu propósito apenas estava na música. E muitas vezes a gente se engana com as habilidades, né? A gente não descobre tão cedo exatamente para aquilo que Deus nos chamou. E todos nós temos um chamado específico. E quando você consegue clarificar o dom e o talento que Ele colocou em nós, é ali que está o seu sucesso. Então, muitas vezes, quem vem ali do empreendedorismo, né? Ele tem facilidade com a comunicação, com a execução, com a liderança. Tem essa facilidade. Aí ele fica perdido. E aí entra em qualquer oportunidade. Aí é uma pessoa de propostas. Vou ganhar bem, então eu vou por aqui. Se não, quanto que isso vai me render? Se não, eu não vou. E acaba sendo uma pessoa de proposta, rasa. E fica ali tentando, né, o sucesso. Mas muitas vezes fora da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Então, com a minha fala aqui, eu quero incentivar você que está nos assistindo, nos ouvindo, a procurar incansavelmente exatamente onde é que Deus quer te usar. Então, existe algumas habilidades em nós. Enumera qual é aquela primeira, número 1, 2 e 3, que você faz muito bem. Normalmente, é aí que Deus quer te usar. Porque nós não fomos criados em séries, né? Nós fomos criados únicos. A habilidade, por exemplo, que o Douglas tem, eu não vou fazer um podcast igualzinho o dele que ele faz. Ou ele dirigir uma emissora como a nossa. Somos únicos e exclusivos. Né? E a gente, muitas vezes, só vai entender depois de tanto cair, levantar, cair, levantar. Então, é muito, muito importante a gente parar e descobrir. E aí tem muitos treinamentos, né? Muitos estudos aí para o pessoal fazer. Para vou encontrar a palavra certa. Para saber o seu talento. Exato. Então, existe ali alguns temperamentos, né? E a ciência define em 4 temperamentos. Outros vão dizer que são mais. Então, se você não descobre quem você é primeiro, dificilmente você estará no centro da vontade de Deus. Dificilmente. E aí a gente aprende que o outro sempre vem em primeiro lugar. Mas em qual ordem? Porque você não dá aquilo que você não tem. Então, vamos amar o próximo como a nós mesmos. Só que você está sendo motivado, movido por uma
falta de aceitação. Nem você se aceitou com alguns traumas que você teve ali na sua infância. Como é que você vai amar o outro, sendo que você não se ama? Dificilmente se transborda. O que é o transbordo de Deus? É você dar aquilo que sobra em você. Não você querer dar algo que nem você tem. E é onde a gente vê grandes líderes, né? No nosso segmento, sofrendo com isso. Sofrendo porque chega ali na sala pastoral, ali nas suas salas de reuniões, pessoas com problemas financeiros, mas ele também está com problema financeiro. Então ele não tem um caminho para dar, mas ele tenta ajudar, né? Isso é lindo, mas antes, é igual no avião, né? Já viajei aí mais de 20 países, eu conheço, e a primeira coisa que eles falam, caso o avião estiver caindo, primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, depois você vai ajudar os outros. Né? Então, isso é um dos pilares incríveis aí do sucesso. E muitas vezes o sucesso financeiro, ele vem de você cumprir alguns princípios antes. Senão, ele não vai chegar. Não vai chegar na sua vida. Então, ali, desde muito cedo, eu acabei indo para o mercado corporativo também, grandes multinacionais. E aí eu via pessoas que não acreditavam em Deus, financeiramente, um sucesso. Eu falava, uai, mas... Mais conflito agora. Mais conflito ainda, Douglas. Falei, peraí, nós que aceitamos o evangelho, Cristo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu vejo tanta dor nas famílias, né? Nessa parte financeira. O que será que está faltando aí, né? E tem uma primícia ali no cristianismo, onde Deus ele é o suficiente, ele é assim. E quando você entende que o ser humano não é suficiente para entender a suficiência de Deus, vai ser muito difícil. Então, quando você entende para que serve o dinheiro, aí é onde começa a clarear tudo também. Ele só serve para cumprir os princípios e valores estabelecidos na palavra. Que momento foi, Elisângela, que você percebeu o seu propósito? Onde é que foi o momento que você disse assim, porque você disse, né? Vamos lá. Então, eu vim de uma família onde a minha família eram todos musicais, né? Então, todos envolvidos com a música. E, de fato, né? Existe ali uma tendência que a pessoa, por causa do ambiente, ela acabe dizendo, não, eu tenho que ser isso aqui, é isso aqui que eu nasci pra ser, né? Eu tenho uma aptidão nata, né? Isso. Então, óbvio, você ouviu isso a vida inteira, você vai pegando com facilidade, né? E aí, de repente, você diz assim, não é isso aqui, é isso. Como que foi esse processo? Em que momento você percebeu assim, esse aqui é o meu propósito? Através dos resultados. Tá. Quando você descobre que uma pessoa faz bem tal coisa, quando aquilo que ela tá fazendo gera um resultado extraordinário. E a música, na minha vida, não gerava resultado. Eu já tinha cantado há muito tempo e não ia, sabe? A gente ia numa igreja, outra. E na minha área financeira, profissional, ali empreendendo, o meu resultado era muito maior. Eu já tinha conquistado ali grandes sonhos, já tinha conhecido, né, muitos países, como eu disse, e muitas coisas. Eu falei, peraí, eu acho que é aqui, no empreender, que Deus me quer. Então, foi aí, fazendo a comparação dos resultados positivos, né? Porque tem... Você pode... Que resultado? Tem um resultado negativo. Então, onde estavam os meus resultados positivos? E aí eu fui estudar sobre isso, mais um pouco, né? Fui estudar mais um pouco sobre isso. E aí eu, ali num certo momento, fui morar fora, né? Aquele sonho do brasileiro, de ir pra fora do Brasil. Foi incrível? Foi. Inclusive, se você não saiu do Brasil ainda, ou saiu pouco, investe nisso. Tem essa experiência, é muito bom, né? Muito boa. Aprende muita coisa. E eu comecei a entender lá fora quem realmente eu era.
Imagina, você vai, realiza um sonho, faz todo o seu planejamento financeiro. Bom, eu vou tirar esse período para aperfeiçoar inglês, fazer outros negócios, né? Eu fiz tudo isso, tudo bonitinho como mandar cartilha. Quando eu chego num país onde a cultura era outra, o clima era outro, eu estava longe da minha igreja, das pessoas que eu amava, da minha família, aquele volume de dinheiro que entrava na minha conta parou de entrar. Aí a crise emocional se instalou. Eita. Era para ser o melhor momento da minha vida, mas foi onde eu entendi. Hoje eu entendo que Deus queria me trazer para um particular. Né? E foi ali onde eu passei mais tempo com Deus, tentando entender por que doía tanto. E foi ali que eu entendi que não é o que está fora, e sim o que está dentro, que é o mais importante. Então eu não estava preparada emocionalmente para sair do meu ambiente ou entender o porquê que Deus tinha me colocado numa família com tanto amor, com tanto carinho. Eu não tinha entendido. Sabe, a gente leva a vida no automático? No automático, querendo que venham novos resultados, você fazendo a mesma coisa. Então, tudo muito automático. Às vezes a gente levanta todos os dias e não agradece. Uma simples respiração, porque você acordou naquele dia, porque você tem onde morar. Tô dizendo nas coisas simples. Se você não agradece, se você não tem a gratidão no simples, quando o muito chegar, você também não vai ter esse reconhecimento. Porque foi o que aconteceu comigo. E ali, eu passei a começar a dar valor pelo simples. Né? E não o extraordinário aqui fora, aos olhos de todo mundo. Uau, ele tá morando fora, tá fazendo isso, aquilo. Tá na Europa. E nessa época, em um ano, eu fiz 36 voos. Nossa. E aí, mundo perfeito, né, Douglas? Nossa. Olhando de fora. É voo, hein? Passou mais tempo no ar do que na terra. Na terra, voando. Então... Essa é literalmente a frase, né? Essa pessoa tá nas nuvens, né? Literalmente. Então, foi incrível aquela experiência. Quando eu volto, né, pro Brasil, tive algumas oportunidades e foi onde começa a minha... experiência na área da comunicação. Na área da comunicação foi aí. Comecei gerenciando ali 5 rádios evangélicas no Brasil, 2 em Campinas, 1 em São Paulo, em São José São José dos Campos, e BH. E aí eu comecei a trabalhar nesse universo cristão. Então, olha só, que incrível. Eu nasci num lar cristão, tendo ali como base, como princípios, tudo que a palavra diz. Vou para o meio corporativo, né? O meio executivo, onde só se falam em números e resultados. Você não é uma pessoa, você vale pelo número que você gera. Essa é a realidade. E passo a trabalhar num segmento que também muito rentável, cristão evangélico. Eu falei, tô no céu. Agora eu encontrei. Só que eu me enganei. Quanto mais alto você sobe, quanto maior é o nível das pessoas que você se relaciona, maior é o nível de solidão também. Então, eu comecei a me deparar com grandes líderes, pessoas muito relevantes que tinham a solidão como algo diário. Falei, peraí, o que é isso? E aí eu comecei a estudar sobre gente, né, sobre pessoas. Então, eu costumo dizer que hoje, se passaram os anos, onde vem, né, a Adore Mais, o projeto ele existe há 9 anos, que é onde ali a gente faz o nosso conteúdo principal, tudo voltado à inteligência emocional, espiritual e financeira. Legal. Então, nosso slogan é conectando pessoas e unindo propósitos. E eu costumo dizer que o rádio, na minha vida, foi apenas acesso, ferramenta para chegar até essas pessoas. Então, hoje, eu sou muito grata a Deus por esse caminho, né? Por essa trajetória. Então, eu comecei a ver
que realmente o que você tem como pilar nas suas emoções é o que vai determinar o avanço do seu empreendimento ou do seu ministério, ou de tudo aquilo que você colocar a mão, da sua família, né? Porque muitas vezes a gente vê ali a figura masculina, né? O pai, a mãe e as crianças, e acha que ali existe saúde emocional, e muitas vezes não. Então, Deus me fez enxergar um pouco mais nesse segmento, nesse mercado. Aí veio a necessidade de desenvolver programas, conteúdos ali na emissora de ensino. Ensino. Então, hoje tem ali vários programas, né, onde o foco principal é o ensino. Então, tudo começa nas suas emoções. Muitas vezes, se sua emoção não estiver saudável, você vai impedir o agir de Deus. Então, a espiritualidade, ela vai ficar em segundo plano. Então, pensa nisso, minha gente. Pois é. Senão, tudo que você fizer, você vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Você tá vendo como Deus não une pessoas, Deus une propósitos? Eu nem sabia a profundidade do conteúdo da Elisângela, nem mesmo daquilo que ela fazia. Mas a Plataforma Brasil e também o Espiritualmente Podcast, como a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, ele vem com essa proposta, né? Justamente por conta do que eu passei também. Eu sou a prova viva, então tudo que a Elisângela tá falando aqui, eu sou a prova viva. Muitos de vocês já me conhecem, já sabem, eles já sabem porque me acompanham. Mas eu passei por tudo isso. Eu passei por um burnout, sendo eu pastor. Olha só. Não, mas pastor é perfeito. Não, que isso? Como é que pode um pastor ficar doente emocionalmente? Não, ele não tá bem com Deus. É falta de fé. Falta de fé. Ou ele tá pecando. Pode ser também. Ou tudo, né? Tudo tá condenado ao inferno, né? Então, assim, era uma situação bem delicada e faz muito sentido o que você tá falando. E talvez a gente tenha líderes, a gente tenha aqui cristãos, enfim, de qualquer área, e às vezes também não cristãos, mas que têm essa afinidade com a religião, com as coisas de Deus, que estão se questionando, dizendo assim, poxa, mas as pessoas passam por isso sendo cristãs? Sim, elas passam. Certeza. E faz o quê? Precisa de ajuda. E você falou uma coisa muito interessante acerca do meio corporativo, e você também falou uma coisa muito interessante acerca do ambiente que você começou a se inserir depois nas rádios. Porque, assim, houve um momento da minha trajetória em que eu comecei a olhar para o ambiente cristão e pensar o que muitas vezes pessoas de fora pensam. Que os cristãos são cabeça fraca, que têm a mente limitada, que são bobos, que não são inteligentes, que não são bons, que são manada, que são influenciados. E chegou o momento que eu olhei e eu falei, eu não preciso disso mais. Eu tava ganhando bem, eu tava dando aula. Então, quer dizer, aquele que tinha problema emocional agora tava ajudando os outros a resolver os seus problemas emocionais. Aquele que não tinha dinheiro agora tinha dinheiro, tinha prestígio, reconhecimento. E aí eu olhei e falei, eu não preciso mais disso. E aí eu achei que eu podia viver sem Deus, eu podia viver sem a igreja. E eu comecei a querer trilhar um caminho de... É mesmo? Tava eu e os 2 discípulos a caminho de Emaús, assim, ó, falando das histórias do Cristo que morreu, que disse que ia salvar o mundo. E eu comecei a me distanciar de Deus em um dado momento. E quando eu percebi isso, foi um dia dentro do carro, tava acontecendo o Descende. Olha, eu atrapalhando aqui o entrevistado, né? Vambora! Aí eu tava dentro do carro, escutando... tava acontecendo o Descende. E eu ouvindo aquele dia... Eu falei pra minha esposa que tava do meu lado, eu disse assim, isso tudo é mentira. Ih! Isso é tudo manipulação emocional. Isso aí é tudo coisa da cabeça dessa turma aí. Isso não tem nada de Deus, não. Quando eu ouvi o que eu falei, Elisângela, sem brincadeira, a minha esposa, normalmente ela sempre me retruca, né? Porque a esposa, ela tem que desafiar o marido. Claro. Né? A ajudadora fiel. Ela tem que estar ali e dizer, que isso você tá falando? Como assim? Você tá doido? Naquele dia, ela sempre fez isso, mas naquele dia ela não falou nada. Mulher ela sabe, ficou em silêncio. E aí nesse mesmo dia, quando a gente chegou em casa, o silêncio dela e o que eu falei, eu escutei. Eu cheguei em casa, Elisângela, fui pra dentro do meu escritório e eu chorei por 1 hora. Uou!
Eu queria falar, mas eu não conseguia falar. Certo. A única coisa que eu pedi pra Deus, eu me lembro até hoje, eu coloquei o louvor do J Neto. Tem um louvor dele muito antigo do J Neto que diz assim, ó. Não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Claro que eu não vou cantar que nem Elisângela, né? Mas eu escutando esse louvor, eu queria falar, eu não conseguia, mas o meu coração naquele momento falava pra Deus todos os dias, em todo momento, assim, meu choro, eu comecei a chorar e as minhas lágrimas se tornaram oração pra Deus, dizendo, Deus, não me deixe ir por esse caminho. Uou. Porque eu tava indo por um caminho pra longe dele e eu sabia que eu ia me perder. E naquele dia, eu cheguei na minha esposa depois que eu saí do quarto de oração e falei pra ela, eu vou deixar a parceria com essa multinacional, eu não vou mais dar aula nessa multinacional e eu vou voltar a fazer a vontade de Deus. Eu vou me entregar para Deus 100%. Não foi para isso que Deus me chamou nesse local. Deus me chamou para algo diferente. E aí o que eu fiz? Naquele dia eu cheguei nela, falei para ela, ela chorou, a gente saiu de lá, eu fui no outro dia para falar com esse rapaz, eu saí, ele olhou para mim e disse assim, se você me deixar, você vai fazer o quê? Ih! Você vai pra onde? Você acha que você vai conseguir lá fora? O que você vai fazer? Porque aqui você tem dinheiro, tô te pagando bem, aqui você tem prestígio, você é reconhecido. E lá na igreja onde você tá, você não tem reconhecimento. Você ganha pouco. Eu falei, não vou falar o nome dele pra preservar ele, mas eu falei assim, cara, o Deus que dá a visão, dá a provisão. Ele me deu essa visão. Eu vou seguir a visão que Deus me deu. Uou. Então eu saí igual Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu deixei pra trás. E graças a Deus, Deus me abençoou, mas obviamente que esse podcast não é sobre mim, é sobre a Elisângela. Mas sobre nós. Eu quis falar isso porque faz muito sentido tudo que você tá falando. Porque às vezes as pessoas elas dizem assim, isso aí é a Elisângela falando. Mas eu trouxe esse episódio porque eu sou a prova viva disso. Tanto dos problemas emocionais, quanto do risco que eu corri em querer achar que apenas o mundo corporativo lá fora era o lugar onde eu encontraria tudo aquilo que eu preciso, mas a base é os princípios, a base é Deus, né? Douglas, olha só, o mais importante não é o que você está fazendo, é o porquê você está fazendo. Então, muitas vezes, as ferramentas e o acesso que Deus te dá é para que você ali bote, encaixe o seu porquê. Exemplificando isso que eu tô falando. Deus me proporcionou alguns momentos onde eu fui para Espanha, para Coreia, para os Estados Unidos, para negociar, né, várias coisas. Naqueles momentos, eu pude entender que a ferramenta de acesso era o negócio, o mundo dos negócios. Aquela pessoa que eu acessei ali, o pastor, ele não ia acessar. E assim vice-versa. Então, muitas vezes é o seu porquê. O porquê. Então, a forma que você negocia, a forma que você empreende, os porquês, você consegue validar os seus princípios e os seus valores. A gente fica preso, às vezes, no como. Como que eu vou fazer? Como que eu vou sustentar a minha família? Como que eu vou ampliar o meu negócio? Claro que você tem que ir em busca do conhecimento, da informação. Muitas vezes, você não está tendo o sucesso que você gostaria pelo que você ainda não sabe. E aí, você tem que ir atrás de informação. E o mais simples é você ouvir aquelas pessoas que já chegaram onde você quer chegar. É no ramo empresarial? Quem é o bilionário que você admira? E o que ele fez? Qual que é o comportamento dele? É o pastoreado? Qual que é a igreja que você admira? E o que o pastor fez repetidamente para chegar até lá? Sucesso deixa rastros, né? Como dizia Napoleão Hill. Exatamente. Então, o que vai definir, olha só, a profundidade do que eu tô falando, é quando você tem isso muito claro, o seu porquê,
E você não vai parar no meio do caminho. Já viu pessoas desistindo. Uma hora ela faz isso, outra hora ela faz aquilo, outra... É porque não tá definido o porquê ela faz aquilo. Então, se você perguntar assim, Eli, qual que é o porquê da Adore Mais? A 102.1, os programas que a gente disponibiliza no YouTube, lá na Adore Mais FM, o porquê disso? Porque nós entendemos que temos que expandir e chegar aos 4 cantos do mundo com a palavra de Deus. Amém. A mensagem, ela precisa chegar. Ela precisa expandir. Então, tem várias formas de você expandir a mensagem. Você, hoje aqui, com o seu podcast, você está fazendo isso. Então, nós temos a mesma missão, com ferramentas parecidas. Eu tenho o FM, né? E eu tenho aqui. O digital. Né? Outros têm a TV, né? E outros de porta em porta, o pastor da igreja. Então, o mais incrível é quando você define o como, o porquê, e Deus te envia o como. O Simon Sinek, ele diz assim, quem tem um porquê forte supera qualquer como. Pronto. Eu acho isso fantástico, porque faz todo sentido. Você acha que eu acordei um dia ali, agora eu vou ter uma rádio? Aliás, eu nem sabia como que isso ia acontecer. Eu não sabia. Né? Porque é um segmento bastante competitivo, né? Nossa. Grandes grupos aí, principalmente no estado de São Paulo. A gente tá ali no metro quadrado mais caro, que é na Avenida Paulista. Então, se você perguntar pra mim, Eli, há 10 anos atrás, você saberia como que você faria isso? Eu não saberia te dizer. E se Deus me mostrasse o caminho, eu ia falar, não quero não, Senhor. É muito difícil esse negócio. Mas imagina, eu tinha o porquê definir. Imagina se Deus fala pra José, ô José, é o seguinte, você vai governar, mas... Aí José diz assim, não, ainda mais do jeito que ele é. O filho mimado, com as túnicas coloridas, ele ia dizer, não, tô fora disso, eu vou ficar aqui com meu pai, que aqui tá mais tranquilo, meu pai me dá tudo. Tá mais confortável, né? Mas essa decisão de sair da zona de conforto, né, e assumir esses riscos e todos esses desafios, vem do seu pai, vem da sua mãe, vem da sua família, ou foi algo que foi surgindo da parte de Deus em você, ou tudo? O que você diria? Olha só, Douglas, tudo vem para somar, né? Os meus pais são emergentes também, empreendedores. Minha mãe trabalhou ali vendendo muitas coisas na rua, como roupas, ovos. Minha mãe teve quitanda, várias coisas minha mãe fez na vida. Foi diarista também. Meu pai foi taxista, trabalhou como pedreiro uma época da vida, mas sempre ali, como todo emergente, tentando sobreviver. Mas a veia empreendedora vem deles, né? Por uma necessidade, como todo bom brasileiro, né? Então, vem daí sim. Com 12 anos, ele mandar eu me virar, imagina. Vai arrumar um jeito de ter um sapato pra você. E assim, essa decisão, né, de começar a rádio. E assim, a gente sabe, né, no mercado competitivo que a gente tá lá fora, uma vez que a gente toma uma decisão por seguir uma linha mais conservadora, né, de ter aí um trabalho voltado à fé cristã, acaba que algumas portas se fecham, algumas portas se abrem. Foi mais difícil você iniciar um trabalho com um foco cristão, ou você acha que não, que Deus abençoou todo o processo, deu tudo certo, foi tranquilo? Como que foi para você esse processo? Porque às vezes a gente encontra uma certa dificuldade mais... A gente encontra uma certa dificuldade menos. Como é que foi pra você esse processo da decisão da Adore Mais? Se eu fosse olhar para as condições, eu nem estaria viva. Porque a minha mãe, ela não olhou para as condições. Eu sou, como muitos aqui que estão nos assistindo, improvável. Rapidinho, eu vou te contar como é que começa o meu desafio desde quando eu nasci. Eu já nasci com desafio. Eu sou a terceira filha, né, cesariana. Minha mãe
foi no horário marcado para ter a terceira filha lá no hospital. 5h05 da tarde, dia 26 de janeiro. Na sala onde ela estava, tinham outras mães que tinham acabado de terem seus bebês também. E de todas elas, chegou o momento da amamentação. Só que o bebê daquela mãe, não. Douglas, ela começa a se desesperar. E pergunta pra enfermeira, cadê a minha filha? Não veio mamar ainda. Cadê o meu bebê? De todas já vieram, passaram 1 hora, 2 horas, 3 horas. Troca o plantão outras enfermeiras. E por regra, uma cesariana, você não pode levantar nem a cabeça, né? Minha mãe faz uma oração, já desesperada, e toma a decisão de levantar e sair procurar o bebê dela, porque ninguém trazia. Ela tomou a rédea da situação, do problema. E começou a procurar, se arrastando nos corredores ali daquele hospital. Aí ela vai até o 2º andar, num corredor de bem comprido assim. Janeiro, finalzinho da tarde ali, frio. Quando ela olha lá no fundo do corredor, tinha um carrinho. Do lado, baldes, tudo sujo, com sangue, água, panos assim. Aí algo diz pra ela, vai até lá. E ela começa a se arrastar aí até o fundo daquele corredor. Começa a tirar aquele monte de pano. O bebê dela tava lá, quase morrendo. Mais 5 minutos, ela conta que a boquinha já tava roxa, já tava quase sem respiração. E esse bebê era eu. Como você foi parar lá, menina? Essa é a pergunta, eu também não sei, até hoje. Ou incompetência, né, profissional, alguma maldade mesmo, não sabemos até hoje. Mas por uma decisão, olha a importância da decisão e da escolha. E isso se repete, Douglas, em todas as áreas da nossa vida. Às vezes, a gente está no meio de um problema e você não toma a decisão. Primeiro, o que a gente aprende com isso? Você buscar ajuda quando tudo parece que tá ali, no fim mesmo. Você tem a inteligência de falar, deixa eu consultar aquele que me criou. E a força que a minha mãe encontrou naquele momento, eu não tenho dúvida, foi a espiritual primeiro. Depois, ela, pela inteligência emocional, ela decide agir. Aí vem a ação. Depois vem o resultado. Ela encontra. Então, isso, só isso, toda vez que eu lembro, eu só soube dessa história depois de adulta, sabia? Minha mãe não me contava, nunca me tinha me contado isso. Falei, nossa mãe, agora eu sei por que é tão difícil algumas coisas, né? Então, o que eu quero dizer com essa história? Quando você decide. Então, no meu caminho, nesse segmento evangélico, eu enfrentei e ainda enfrento muitos desafios. Por quê? Uma figura feminina num segmento onde são muitos homens, né? No mundo dos negócios, também é a figura masculina que reina. Eu não tenho sócios, né? O único sócio que eu tenho é Deus. Então, temos ali um time incrível que faz um trabalho, porque ninguém faz nada sozinho. Um time incrível que foi escolhido por Deus para estar nesse propósito também. Então, lidar com pessoas também é um desafio, né? E quando você empreende, você não é especialista de uma área só. Você tem que ser bom no RH, no comercial, na liderança. Eu também gero conteúdo no programa Adore Mais. Então, olha, são várias coisas que você faz. Então, tudo começa com uma decisão. Então, eu decidi ali fazer o que Deus estava me pedindo para fazer. Aí você pergunta, Eli, foi simples? Não foi simples. Eu demorei 15 dias para tomar a decisão de construir a Adore Mais FM. Em 15 dias, eu fiquei no quarto. E essa é uma outra coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui, Douglas. Quando você tem dúvida de algo, fecha a porta do teu quarto e fica sozinho. Eu consultei, na palavra diz que na multidão de conselhos a sabedoria, né? De 10 pessoas que eu consultei sobre esse projeto, 9 falaram assim pra mim, não faz.
Uau! 9! Acredita? Tá bom. Tá bom, né? E aí eu falei, Senhor, eu tô escutando o Senhor me dizer outra coisa. O Senhor me treinou a vida inteira nisso. Eu tô entendendo que o Senhor quer que eu coloque esse projeto em ação. Uhum. Mas... Aí dos 9, aquele um que disse sim era Deus. Então, se você tá num momento de dúvida, independente da área, quem vai te dar a paz e a certeza e a segurança daquilo que você tem que fazer é o próprio Deus. Uhum. E quando você decide não aceitar as condições, não viver por condições e viver por propósito, tudo se torna possível. É que a condição leva a gente ao óbvio, né? Ao ordinário, ao racional. Aí a gente olha para o nosso redor e a gente diz, é possível? É que nem, por exemplo, o Igor tá aqui, ele é meu sócio. Eu tenho um sócio. E aí a gente começou o projeto da Plataforma Brasil. Quando a gente começou, a gente tinha tudo para parar, né, não, Igor? Mas tudo para parar. Pessoas, recurso financeiro, então. O que é recurso financeiro? Existe isso? Então, assim, o podcast mesmo, eu me lembro a primeira vez que eu recebi alguém que tinha um poder aquisitivo um pouco mais alto. Tá. A gente estava dentro do lugarzinho onde era a nossa igreja, quando a gente começou com o podcast. Uma pessoa chega e manda mensagem assim, eu tô no lugar certo? Ih! Aí eu fiquei perguntando, por quê? Será que ele errou o caminho? Eu falei, por quê? Ele, não, porque eu tô passando por uma comunidade aqui, uma favela, e eu parei aqui num lugar, uma estrutura um pouco estranha. E eu falei, é aí mesmo, esse é o lugar. Aí ele, tá, então tá bom. Aí ele tinha chegado, ele era um médico, e ele chegou com uma BMW. Só que o lugar onde a gente estava era um lugar muito, mas muito simples. E ali eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor precisa ajudar a gente a sair daqui. A gente precisa ir para um lugar melhor. Eu não fiquei com medo de chegar aqui hoje, não. Aí, ó, tá vendo? Porque a gente já mudou de lugar. Eita, Que chique. Deus aleluia. É bom. Mas Deus vem abençoando. Eu vejo muito isso. Porque quando a gente deixa de pensar em condições e a gente toma decisões, a gente não passa mais a depender de nós mesmos, mas a gente passa a depender de Deus. Exatamente. Eu acho que foi isso, não foi? Exatamente. O que nos impede de tomar essas decisões? As nossas crenças limitantes. O meio onde você foi inserido, as coisas que você ouviu, os ensinamentos do seu pai, da sua mãe, do ambiente, de um líder, um tio, um pastor. O nosso cérebro, ele funciona 95% no subconsciente, em registros do subconsciente, e 5% consciente. Então, olha só, naturalmente falando, a gente tem tudo para dar errado, né? Porque 95% é dos seus registros. Então, primeiro, você precisa entender quais são as suas crenças que estão te limitando. Douglas, eu tinha uma crença, o seguinte, eu ouvi tanto assim, cuidado com o pé maior que a perna, nós somos pobres. Não coloca a carroça na frente dos bois. Dinheiro não é Deus. É mais fácil não vai pro céu. Então, assim, como é que você vai dar bom na área financeira? É bombardeado por um monte de crença limitante. O tempo limitante. todo. E quando eu descobri isso? Quando todas as vezes que eu ia fechar um contrato numa negociação de milhões, eu travava. Ou eu fazia inconsciente tudo pra dar errado. Você acredita nisso? Autossabotagem. Por quê? Eu tinha princípios, eu tinha valores, nasci num lar cristão. Como assim? Eu vou passar a ser uma pessoa agora que não vale nada. Se eu passar pro lado de lá, da prosperidade financeira. Então, eu não posso. Aí eu voltava. Eu fazia de tudo pra dar errado nas negociações. Pasme você. E eu não tinha conhecimento disso. Foi estudando, foi buscando informação. Falei, peraí, por que isso tá acontecendo na minha vida? Eu empreendo desde os 12. Eu sei sobre isso. Deus proporcionou o momento. Eu fui atrás. Eu coloquei em prática tudo que manda a cartilha
no mundo dos negócios, eu tenho as habilidades. Por que não tá funcionando? Então, Douglas, faz muito sentido quando a gente ouve na igreja sobre o mundo espiritual, que ele é mais real do que o mundo natural que nós estamos vendo aqui. Então, muitas vezes, o que está impedindo você de avançar é você mesmo com as suas crenças. Então, aí onde começa tudo isso? No pensamento. Você acorda, hoje vai ser um dia tão difícil, eu preciso... Ó o seu pensamento. Eu vou ter que fazer uma reunião com aquela pessoa que ela não é legal. Aí começa. Só o que não é bom. Você já começa o dia assim. E aí você começa a trabalhar os seus sentimentos. Você começa a se sentir mal. Aí você começa a se comportar e agir mal. E os resultados também vêm mal. Então, tudo começa onde? No seu pensamento. Pensamento gera sentimento, que gera ação, né? O comportamento, que geram os resultados. Então, você está dizendo para mim, para eu prestar atenção em como eu ando pensando? É exatamente isso. É aí que está a chave da sua prosperidade. E o que é prosperidade? É crescimento. Então, você precisa ser próspero na sua área financeira, na sua família, na sua saúde. Já viu aquela pessoa que ela começa uma dieta, ela não consegue terminar? Não parece algo simples? É só você parar de comer o que não é saudável. É simples, né? Todo mundo sabe disso. Mas por que não consegue? Qual que é a programação mental que ela tem referente à comida? Né? Aí eu tenho uma outra história também incrível pra contar. Conte. Eu sempre queria ter o peso perfeito. Toda mulher, né? Quer ter o peso perfeito. Até que um dia eu falei, gente, por que eu não consigo? Aí eu comecei a pensar sobre o que eu estava pensando sobre a comida. Desde muito cedo, eu tive... Tudo que veio afetivo na minha vida foi através do alimento, da boca. Eu mamei. Minha mãe conta, gente, eu tenho até vergonha disso, mas é verdade. Eu mamei... Sugou a mãe dela a vida inteira. Até os 5 anos e meio. Nossa! Eu lembro, eu mamando. Menina! Pois é. Então eu descobri que a minha parte afetiva, eu tinha ela forte através da comida. Falei, bingo! E aí eu comecei a desenvolver outras coisas pra alimentar isso dentro de mim. E não o alimento. Então eu comecei a trabalhar intencionalmente. Então a comida, pra que ela serve? Pra nutrir o seu corpo. Então o que vem como nutriente pro seu corpo? Comida saudável. Aí se você perguntar, Eli, você consegue fazer isso toda hora? É um exercício, é um treinamento que você precisa fazer. É um treinamento diário, mas ele precisa ser leve. Porque ninguém faz aquilo que não gosta. Então aí você vai no médico, o médico fala, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Se você não encontrar prazer, você não vai fazer. Por quê? O nosso organismo necessita da ocitocina, os hormônios do prazer, dos hormônios da alegria, que é o que foge do controle, do nosso controle. Então você precisa descobrir a raiz do problema. A verdade é que as pessoas, elas têm que... A forma certa deveria ser, então, das pessoas, ao invés de comer por prazer, comer por estratégia. Exato. Intencionalidade. Intencionalidade. Agora, todos os momentos que eu me reúno com a minha família, por exemplo, a minha mãe, minhas irmãs, é o momento da mesa. Eu fui criada ao redor da mesa. Então, é um momento afetivo. Então, naquele momento, eu estou intencional. Eu estou me alimentando aqui porque eu tenho essa comunhão. O prazer está na comunhão e nas pessoas e não na comida. Exatamente. Isso acontece toda hora e todos os dias? Não. Claro que não. Então, seja intencional em tudo aquilo que você for fazer. Intencionalidade. Que aí é o porquê. E aí fica mais fácil de você fazer. E não te gera peso. E não te gera frustração. Então, se você fizer toda hora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, você não vai dar conta. Foi muito forte isso. Hoje é o dia de compartilhar os traumas, né? Viu aí? A minha trajetória de educação foi muito problemática. Porque assim,
Eu tive um pai, eu não vou entrar nos detalhes assim da nossa relação num todo, porque levaria muito tempo, mas só para o pessoal entender como faz sentido o que você tá falando. Porque o meu pai, ele perdeu o pai dele aos 6 anos de idade, e o meu pai, ele não soube muito bem ser um educador, ser um pai. Então, eu sofri abuso sexual aos 10 anos de idade. Aham. Isso gerou um adolescente bem problemático, assim. Sim. Só que assim, isso já começou cedo, né? Porque depois desse abuso, ninguém sabia da minha casa, meu pai, minha mãe, ninguém, minha família. Eu nunca falei pra ninguém, porque o vizinho disse, ó, se você falar... Aí ameaçou, né? Fez aquela ameaça. E aí o que aconteceu foi que eu me tornei bem rebelde. E aí o meu pai, ele não sabia como me controlar, porque eu era bem agressivo, eu queria estar na rua, eu não queria estar em casa. Na verdade, assim, toda a rebeldia, toda a raiva, toda a explosão, toda a agressividade é um grito desesperado por amor e atenção. Sim. Eu era uma criança, eu não sabia dizer, então eu expressava aquilo numa emoção raivosa, né? E rebelde. E o que aconteceu foi que, a partir daquele momento... eu comecei a não querer mais estudar. E aí o meu pai dizia assim, você vai estudar. E aí meu pai me amarrava uma corrente e um cadeado na perna. Literalmente? Literalmente. Ai. Amarrava uma corrente, colocava um cadeado, me colocava na cama, jogava os cadernos e assim, vai estudar pra você ser alguém. Imagina. Qual a chance de alguém olhar pros cadernos e dizer assim, que delícia, vamos estudar. Ou de entrar alguma coisa, de você aprender alguma coisa. Não, e o pior era quando começava a dar vontade no banheiro, quando dava fome. E aí? Tinha que continuar estudando. não faz o menor sentido. Eu queria uma rejeição por estudo. Eu repetia a 5ª série 3, 4 vezes. Eu parei de estudar. Eu não queria saber de escola. Por quê? A conexão negativa é uma experiência traumática. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Então, o que você falou, sim, faz todo sentido. Porque tem que ser intencional. Uhum. Tudo aquilo que a gente faz tem que ser intencional. Então, eu poderia, a partir daquele momento, ser uma vítima sofredora diante de toda essa realidade, ou poder olhar para aquilo, perdoar meu pai, ressignificar o meu futuro e tornar minha vida melhor. E eu acho que esse é o ponto, né? Porque lá atrás, quando você teve a história do sapato, do tênis, você pegou aquela história e você ressignificou na sua cabeça e você colocou, não, eu poderia ficar aqui reclamando, dizer que meu pai não me deu, ou poderia eu ir lá e correr atrás. Eu acho que é isso que precisa acontecer hoje com as pessoas, principalmente no mundo do empreendedorismo. Provavelmente você teve que lidar muito com isso na época em que você começou a adorar mais e os passos que você foi dando, porque os desafios foram muitos, provavelmente, não foi? Sim, com certeza. Mas essa consciência, né, Douglas, a gente só tem na fase adulta. Então, e aí tem o processo. E, de novo, todo excesso revela uma falta. Uhum. Né? Então, se você é muito explosivo, se você é muito... tá tendo resultados ruins na sua vida, o porquê? Por que disso? De onde vem? A primeira coisa é você questionar isso. Eu sempre tive dificuldade com a figura masculina, com a autoridade masculina. Isso me gerou vários problemas também. E aí eu falei, uai, começou com o primeiro chefe que eu tive lá aos 18 anos. Você tem que usar muito, né? Energia masculina, força masculina pra poder... Só que aí, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Deus me fez mulher, né? E a essência feminina, ela grita. Então, o ser humano, ele vem com energia masculina e feminina. O homem e uma mulher. Uhum. E aí, o que você alimenta é o que vai crescer, prosperar. Uhum. Né? Porque prosperidade é crescimento. E aí, num momento da vida, eu me vi muito cansada, esgotada. Porque eu estava fora da minha essência. Então, muitas vezes, estar fora da sua essência, esse é o motivo de dor. Então, no seu caso, uma criança foi roubada, a inocência de uma criança foi roubada. Então, ela ficou fora da essência dela. Uhum. É claro que vai ser gerado muitos resultados ruins ali. Mas aí vem a multigraça, a multiforma de Deus, nos dando sempre a chance de você redefinir, reeditar tudo aquilo. Então, assim, quando eu fui
estudar. Eu fiz a genealogia emocional da minha família, né? E fui entender um pouco a figura masculina, o meu pai. Meu pai foi abandonado aos 4 anos na linha do trem. Uau. Pelo meu avô. E aí eu entendi por que eu nunca tinha tido um abraço depois de adulta. Falei, uou, ninguém consegue dar aquilo que nunca recebeu. Ele não tem referência. É a única referência que ele tem foi aquilo, né? A criação como cria batata. Gado. Vai! Então, eu não me lembro. A vida é dura, solitária, difícil. Eu não me lembro, Douglas, em a gente passar fome, não. Não, isso não. Agora, aquele ambiente afetivo que te traz pra mulher segurança, né? A mulher funciona com segurança. Se ela não estiver segura... Total. Tem problemas. Então, eu comecei a visitar o meu passado, visitar a minha criação. E aí foi onde tudo começou a funcionar. Então, de novo, voltando à minha primeira fala. Você precisa entender quem você é. E aí sim, as respostas que você precisa para o seu avanço, independente da área, vai acontecer. E o dinheiro, como diz na palavra, que as bênçãos, elas nos perseguirão. Deuteronômio. Então, se as bênçãos não está te perseguindo, onde é que você está? Onde é que está o seu desafio? Onde é que você precisa consertar? Qual é a configuração que tem no seu cérebro, da sua mente, que você precisa reeditar? E aí, é claro, buscar o treinamento, cursos, mentorias. Quem já passou por aquele processo? Você sabe que eu já investi mais de R$500 mil em treinamento de autodesenvolvimento, desenvolvimento humano. Extremamente importante, né? Muito. Então, é assim que a gente consegue viver as promessas de Deus. Porque a promessa de Deus na nossa vida qual que é? De prosperidade e abundância. Então, se isso não está acontecendo na sua vida, você precisa descobrir onde é que está. Onde é que está a falha. E aí é onde vem a inteligência emocional. E não é... E o que é inteligência emocional, né? A gente ouve tanto sobre isso. A definição é... O que você faz com o que está te acontecendo. Muitas coisas que está fora a gente não consegue controlar. Agora, você consegue controlar o resultado disso. O que você vai fazer com o que te aconteceu. Qual vai ser o seu comportamento mediante aquilo que está ali na sua vida. Então, isso que é inteligência emocional, você saber lidar com isso. E aí, treinamento, né? Tem que treinar. Tem que treinar. Agora, você começou a Adore Mais, né? Começou esse projeto que é 102 FM. 102.1. 102.1. Conectando pessoas e unindo propósitos. Olha aí, ó. Muito bom. As experiências que você teve em iniciar esse projeto, tanto com pessoas quanto com Deus, te tornaram uma pessoa melhor? O que você tem aprendido com esse propósito que você tem desenvolvido através da rádio, através dos seus negócios, das pessoas com quem você se relaciona? Que você pode ter e ser tudo aquilo que Deus te criou para ser e fazer. Excelente. Você pode. Se Ele falou que você pode, quem é você para dizer o contrário? Ou quem é você para aceitar o contrário disso? Então, Deus, Ele colocou poderes em nós. Em Gênesis 1:26 fala que nós somos imagem e semelhança do Criador, né? E então, o que eu aprendi em todos esses anos, né? E principalmente com o projeto Adore Mais, é que sim, você pode fazer e ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. E o mais incrível, quem é que ganha com isso? É só você? Se for só você, tem alguma coisa muito errada. Agora, quando é você e o seu próximo, opa, presta atenção, que ali tem o dedo de Deus. Então é só você entrar no flow de Deus. Entra no flow, não deixe as suas crenças te limitarem. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você pensa, a construção da sua vida é impedir as promessas dele na sua vida. Que nem agora a gente tá aqui conversando, né? E 24 horas, onde eu tô,
independente de onde eu estou, eu sei que tem milhares e milhões de pessoas podendo ouvir a palavra, se transformar, ampliando o seu conhecimento através do trabalho que a família do Animais faz ali. Então, isso pra mim é a maior recompensa que Deus poderia me dar. Ele me deu esse privilégio. Agora, eu poderia entender ou não. Então, sempre a decisão tá na sua mão. Hoje, provavelmente, você deve ter se tornado uma influência para as mulheres, né? As mulheres, elas têm essa busca, né? Não, eu preciso ser uma mulher forte, uma mulher empoderada. Eu não gosto dessa palavra, não. Então. E aí, o que acontece? Surge, então, né? Eu posso ter um pouquinho mais de água? Pode, Pra por molhar favor. as palavras? Acho que eu... Por favor. Obrigada. Então, o que você diria para essas mulheres que elas querem ocupar o seu espaço no mercado de trabalho, no empreendedorismo, nos negócios? Porque você aprendeu muito ao longo da sua vida, né? Você desenvolveu ali novas crenças, você eliminou crenças limitantes. A Elisângela, ela foi sendo formada, né, ali, tanto por Deus quanto por todo o processo. Então, o que uma mulher de negócios cristã precisa ser para que então ela possa fazer e ter aquilo que ela está buscando? Primeiro, entender que Obrigado, você... amigo. Obrigada. Ai, ótimo. Água. Primeiro, entender e aceitar e descobrir incansavelmente a sua identidade. Tá. Então, qual que é a identidade feminina da mulher? O que Deus falou sobre a mulher? Na palavra, define como ajudadora. Ajudadora. Então, pode ver, uma igreja tem a figura do pastor e da esposa do pastor. Você acha que o sucesso daquele ministério aconteceria se fosse apenas o pastor? A figura masculina? Provavelmente não. Por quê? Existem as habilidades do homem e as habilidades da mulher. Mulher, ela tem ali, na sua essência, a sensibilidade sensorial. A mulher, ela sente muito, né? Muito mais do que o homem. O homem, ele é mais razão. Isso eu tô falando da máquina humana. Sim. A máquina. E você pode acreditar, aceitar ou não, mas o resultado vai vir. Com dor ou não também. O que tem muitas mulheres empoderadas, eu não gosto muito dessa palavra, porque soa peso, soa afronta e não confronto. Afronta é quando você vai contra o natural. E a afronta é o questionamento. Então, olha só. A mulher, quando ela começa a querer ocupar o lugar que é da figura masculino, tá em conflito. E a mesma coisa o do homem. Quando ele quer encontrar o lugar que Deus fez para a figura feminina, tá em desordem. Tá em desordem. Então, qual é a sua identidade? E aí existem, né, as vozes que você decide escutar ou não. O que você fala sobre você, o que você entende sobre quem você é, o que as pessoas dizem quem você é e o que Deus fala sobre quem você é. Quem você vai ouvir primeiro? Quem você vai dar ouvido? Porque Deus, ele já nos definiu. É igual um manual. Você compra uma geladeira, tem ali o manual, como é que faz aquilo funcionar. Isso tem na palavra. Então, primeira coisa é identidade. E aí tem vários versículos, você que não acredita na palavra, eu acredito como o manual do ser humano. E aí ele ali diz o que representa a figura masculina. A ajudadora. Então, a mulher pode tentar carregar essa mesa na força do braço. Ela vai conseguir? Fisicamente falando, pouco provável. Porque um homem, ele tem mais força física.
Agora, uma mulher sábia, como diz lá em Provérbios 31, o que é a mulher sábia? É você entender a sua identidade em Deus e não deixar as suas emoções controlarem a situação, porque mulher vive muito pelas emoções. Então, essa minha fala é muito mais feminina, sim. Não porque eu sou dessa espécie, mas porque na palavra fala sobre a figura feminina. E fala até que é mais fácil, que é terrível você morar numa casa onde tem uma mulher rixosa, briguenta, chata. E como buscar essa paz? É entendendo a identidade, a sua verdadeira identidade. Então, tem aquele ditado, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? E até mesmo ali na mesa de negociações, né? Que Deus me permitiu a vida inteira estar, eu olho assim e fico tentando entender qual que é o meu papel naquele momento. Então, uma coisa que define entenda sobre pessoas. É importante você entender a parte técnica da sua profissão? Claro que é. Mas mais que isso, sempre vai ter gente envolvida ali. Então, hoje, é mais fácil para mim saber negociar com uma figura masculina e com uma feminina. Eu sei em qual processamento que ela tá atuando. É do mesmo jeito que eu vou fazer a negociação? Não! Porque eles pensam e agem diferentes. Assim como eu. Então, eu vou bater nessa tecla. Saiba quem você é. Você sempre soube a sua identidade? Não, ou você descobriu claro que não. A sua identidade? Descobri. Como foi pra você? Como você descobriu a sua identidade? Um choque. Um choque. Tá bom, 220 ou 110? A voltagem. Olha, tem mais que 210? Deve juntar os dois. Junta os dois aí que... Porque... Imagina você, a figura feminina tendo que enfrentar a vida e os resultados financeiros de uma forma agressiva. Tem uma hora que cansa. Eu olho algumas feministas, né, que quer ocupar o lugar que não é dela, sem sabedoria, sem entendimento, na força do braço. Em algum momento essa conta não vai fechar, porque ela tá fora da essência dela. E isso aconteceu comigo também. Quando eu parei pra pensar, eu falei, gente, é algo abençoador, por que eu tô sofrendo com isso? E aí comecei, aos 21 anos, eu tive começo de infarto fulminante 2 vezes, aos 21 anos. Então, eu falei, peraí. E aí eu desenvolvi na pele, pitiríase rosa de Gilbert, que é uma doença psicossomática. Então, assim, quando eu tô muito agitada, pode saber. Então, eu falo, peraí, eu não estou na minha melhor performance. Tem alguma coisa acontecendo. Vamos lá, Elisângela, volta pro centro. Então, aí tem vários exercícios para você fazer, né? Tem a palavra, tem o ambiente que isso vai alimentar ou não, pessoas que você se relaciona. E 5 pessoas que você convive, ela define muito quem você é. As 5, dá uma olhadinha aí, as pessoas que você anda convivendo, as 5, e você vai ter uma noção de quem você está sendo. Então, eu acabo prestando bastante atenção nisso. E aí, treino, né? Treino. Agora, quando eu descobri exatamente que aquele lugar não era meu, não foi de um dia pro outro, não. E é como a palavra, ela vai se renovando a cada manhã. Por isso que o avanço, o crescimento, ele é constante. Todos os dias você precisa voltar para a sua intimidade com Deus. Todos os dias. Todos os dias você tem que aprender algo novo ou desaprender algo velho que não está gerando um bom resultado. Então, todos os dias, né, é um momento de você aprender e treinar. Então, foi aí quando eu comecei a sofrer muito, emocionalmente, a ficar cansada. Que eu falei,
eu tô fora do meu normal aqui, né? Então, muita agressividade. E a mulher, naturalmente, ela, por essência, ela já é doce. E existe uma diferença entre você ser firme e você ser forte. A firmeza, ela vem da segurança, da confiança, né? De você... da autoconfiança. Então, de novo, quem Deus diz que você é, primeiro. E quem você diz pra você de quem você é. Depois, a sociedade. Então, é muito depois. O pessoal faz o contrário, né? Faz o contrário. É a sociedade, né? Hoje, principalmente na realidade Instagram, rede social... E as pessoas, elas acabam, infelizmente, Esse é o caminho do fracasso. É o caminho do fracasso. Então, toda hora alguém vai querer lembrar do seu passado. Toda hora alguém vai vir querer lembrar de onde você não foi muito bom. Mas aí, em que você decide acreditar, né? Então, é sempre de dentro pra fora. De dentro pra fora. E aí, quando você fala... em influência, a influência ela vem quando você admira alguém. Ou quando alguém admira algo que você fez ou o que você está fazendo. Então, o líder, hoje, não cabe mais o chefe que está mandando. Não, você precisa inspirar outras pessoas. Essa é a verdadeira liderança. Só que você inspirar com resultados é uma coisa, e sem resultados é outra. Não vai conseguir. Então, a influência tem mais a ver com você mesmo, sobre os seus resultados, do que você querer ser um influente. Não tem como. Ah, não. Eu acordei hoje, eu vou ser uma pessoa influente. Não vai rolar. Não é assim. O processo tá inverso. Então, cuida da sua vida primeiro, que vai dar bom. Muito bom. Deixa eu te perguntar, durante o processo todo da Elisângela, você precisou ali de um suporte, né? De recursos para que você alcançasse seus resultados, seus objetivos. Quais recursos? Exato. Você está falando? Recursos. Emocional, financeiro e espiritual. Disciplinas espirituais, rotina, rituais. Você tem um ritual que você faz todos os dias, você tem disciplinas espirituais que você faz todos os dias que determinam o quanto o seu dia vai ser produtivo, o quanto você vai se sentir melhor, hábitos. Sim. E olha só, o espírito governa a alma e a alma governa o corpo. Essa é a sequência. Então, primeiro, minha primeira atividade do dia é falar com Deus. Boa. Falar com Ele. Então, eu tenho o meu momento com Ele, de intimidade. Através de uma leitura, de músicas, louvores, mensagens. Eu escuto bastante também de manhã, aquele momento. Depois, eu gosto muito de ler sobre algo novo. Então, trabalhar algo positivo. Então, eu sempre vou ouvir palavras de afirmações, vou fazer exercícios para trabalhar o meu emocional. Então, eu vou ouvir coisa boa. Vai ser bom, coisa boa para trabalhar a minha emoção. Depois, uma atividade física. Aí eu vou fazer uma esteira, musculação. Então, o dia que é muito agitado, à noite eu vou fazer. Então, ou não deu ontem, hoje eu vou fazer bonitinho. Então, assim, o próprio rádio é hábito. Né? Então, quando você vai para as pesquisas, uma pessoa que ouve rádio, ela não ouviu hoje. Ela ouve aquilo desde sempre. Primeira coisa que ela faz quando ela entra no carro é hábito. Então, é como escovar os dentes. Você pensa para ir lá e fazer aquilo? Não, aquilo se tornou um hábito de tanto que você repetiu. Então, primeiro, se conecte com Deus. Depois, trabalhe as suas emoções para aquele dia. O que você vai pensar, o que você vai sentir. Para depois agir. É depois que vem o corpo.
ele tem que ser nessa ordem? O melhor seria. Que aí você tá dentro da sua essência. Agora, essa ordem pode mudar? Claro. O importante é você fazer. O importante é você fazer. E lembra, sempre, tem que ser leve. Se for uma obrigação, você não vai fazer. Então, você precisa encontrar prazer nisso. Eu venho de uma religião onde você tem que orar. Eu venho de uma religião onde você tem que amar a Deus. Porque senão, você vai ser castigado. E quando eu fico adulta, eu entendo que Deus é amor. E se Ele é amor, como é que é isso, gente? A gente aprendeu que o nosso Deus, a nossa relação com Ele tá distante. E mais não tá. Não tá, não. Ela tá muito próxima disso. Então, esse é o grande pilar. É você fortalecer a sua vida espiritual. Então, quando você se conecta com Ele, você está sendo inteligente. E está ativando a inteligência espiritual. Depois a inteligência emocional. E a inteligência financeira. Que ela vem com as suas ações. Com o seu comportamento. Se Deus falou que você não vai sofrer falta de nada, e você está sofrendo com falta, tem alguma coisa errada. Você não está acreditando. O seu espírito não está confiante do que Ele te prometeu ali, na palavra. Muito bom, muito bom. Meus amigos, nós estamos aqui então com a Elisângela, compartilhando um pouco de toda a sua trajetória de vida, sua experiência no mundo dos negócios, do empreendedorismo. Hoje, uma mulher de sucesso. E você que está aí assistindo, provavelmente pode estar olhando e pensando, será que eu consigo ainda? Será que tem tempo? Será que dá para mim? Será que eu posso fazer? Tá aqui o exemplo aqui na sua frente, né? Então, hoje a gente tem muitas pessoas aqui assistindo o Espiritualmente Podcast e acompanhando e se inspirando na sua história, mas a gente tem uma pergunta que a gente gosta muito de fazer para todos os nossos convidados que vêm participar aqui do Espiritualmente Podcast. A gente sempre faz essa pergunta antes da gente encerrar. O papo tá muito bom, a gente sempre aprende muito com todo mundo, mas a gente quer se inspirar ainda mais nessa pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é: qual é a mensagem que a Elisângela gostaria de deixar para o mundo através de tudo aquilo que você viveu hoje? Que mensagem que você gostaria de dizer para as pessoas olhando naquela câmera lá? Você é o filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Não acredite no que o mundo está falando sobre você. Teve um que, quando ele te criou, ele já definiu quem você é. Agora, se você tiver dúvida nisso, nada vai funcionar. Então saiba que você é o filho amado de Deus. Muito bom, meus amigos. Esse é o Espiritualmente Podcast com a Elisângela, que marcou aqui o nosso Espiritualmente Podcast com a sua presença feminina e que trouxe seu conhecimento, compartilhou sua história de vida. Inspire-se. Nós temos pessoas que passam por aqui e que deixam a sua mensagem. E muito obrigado, Elisângela, pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Espero que Deus continue abençoando Amém. a Dori mais. Amém. Continue abençoando todos os seus projetos. Creio que você está causando um impacto muito grande Amém. na sociedade, na Deus vida seja das louvado. pessoas. E, inclusive, né, você teve recentemente ali, no ano de 2022, recebendo um troféu, não foi? O pessoal Foi. recebeu um troféu. Como foi essa experiência do troféu? Conta pra gente aqui antes da gente encerrar. Deve ter sido maravilhoso, deve ter Foi. sido muito bacana, Eu né? fiquei uns 3 dias chorando depois disso, Sério? viu? Como uma boa mulher, eu chorei muito. Só que de alegria aí. Foi, na verdade, um presente. E o que a família Dori Mais entendeu com isso, né? De que nós estamos no caminho certo. Legal. Então, é claro que, de novo, o porquê você faz, o que você faz. Uhum, Né? Então, esse reconhecimento, para nós, foi uma validação do alto mesmo. uhum. De Deus falando, olha, não importa não. Se tá difícil, se tá... Continua. Uhum. Que eu tô vendo o que vocês estão fazendo. Então, eu acho que isso foi o que mais
nos deixou alegres, né? E felizes. E com a certeza de que a gente estava no caminho certo. Uhum. Isso foi o que... E a gente fala tanto sobre isso lá na família Dori Mais. E a gente não vai parar de falar, não. Porque toda vez, olha só, que algo estiver difícil, lembra das conquistas. Uhum. Que vai... Lembra? Pensamento, que gera sentimento, que gera ação e que gera resultados. Uhum. Então, tá difícil? Traz à sua memória tudo aquilo que você já conquistou. E não precisa ser algo extraordinário na sua visão. Não. Qual foi a sua conquista ontem? Você com você mesmo. Lembra dela, que você vai sentir. O sentimento que vai vir é de gratidão e alegria. Então, toda vez que a gente tá com algum desafio lá na família Dori Mais, olha, a gente recebeu esse troféu, Deus validando o nosso trabalho. Vamos lá, se o ano que vem o outro ano não ganhar, tá tudo bem, a gente tem um propósito, um porquê. Uhum. Mas lembra sempre dos momentos marcantes da sua vida. Uma viagem incrível, né? O nascimento de um filho. Porque, naturalmente, também diz na palavra que o nosso cérebro ele pende pro lado esquerdo. O que é isso? A razão, a parte triste da história. Pode ver, uma boa comunicação é quando você conecta a parte triste da sua vida. Se eu começar a falar aqui de problemas, eu tenho certeza que você vai ter muito mais problema pra contar pra mim. E aí fica essa disputa de quem sofreu mais. Isso é muito fácil. É ou não é? Você fala, nossa, Douglas, ontem foi um dia terrível. Você fala, não, ele... É bem assim que acontece, né? Na feira, na fila do banco. Então, o nosso cérebro, ele se conecta facilmente. Facilmente. Então, a nossa briga sempre é com a gente mesmo. Né? Então, traga sempre os seus momentos de conquista, os seus momentos felizes, o que Deus te proporcionou a viver, que aí vai ficar mais fácil passar por todos os desafios que você vai enfrentar. Essa foi Elisângela Gomes, da Rádio Adore Mais. Seja muito abençoada, amém. Que Deus continue fazendo vocês crescer grandemente e que a graça e a misericórdia de Deus seja derramada sobre vocês, sobre todo o seu time, sobre a sua família. Amém. Porque a nossa família faz parte disso, né? Então, a gente sabe que eles são ali o nosso porto seguro, Deus e todo o pessoal aí que tá do seu lado. Agora, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Onde é que o pessoal acha, né? Adore Mais, né? Sempre, né? Tá fácil, gente. Tá muito fácil. Mas onde é que o pessoal te acha nas redes sociais? Como é que eles acompanham lá mais o seu trabalho? Elisângela Gomes, a Eli. Esse é o meu Instagram. E o Instagram da Adore Mais FM. E também tem o aplicativo. Então, se você está em qualquer parte do mundo, qualquer lugar do mundo, você pode estar sintonizado em todo o conteúdo que é gerado pela família Adore Mais. Tá em Android, iOS, tá? Já está sendo ouvido em mais de 10 países. Uau! Nosso aplicativo. Glória a Deus. Ficou ilimitado ali, né? A gente fala, nossa, a 102.1 é o FM, fala para, como você relatou aí, mais de 25 milhões de pessoas do estado de São Paulo. Tá limitado. Agora, quando você vai pro digital, aí acabou. É o mundo inteiro. Então, é o YouTube, Adore Mais FM, tem um podcast, Adore Mais legal. Cast também. Todos os programas que eu apresento ali, tem um programa oficial, né? Que é o programa Adore Mais, onde eu trago autoridades, celebridades, pessoas que têm grandes resultados. E aí, no programa, é um programa de entrevistas, onde eu trago a essência. Como que ela chegou onde ela chegou. E quais são os seus porquês. Ah, que legal. Então, é um programa de interação, mas um entretenimento inteligente. Uau! Com ensino. Que bacana. Às 14 horas todos os dias, de segunda a sexta-feira. Sintoniza lá, tanto pelo YouTube, que a gente transmite ao vivo, quanto 102.1 ou pelo aplicativo. Então, vai lá e participa e compartilha, curte, comenta, passa para mais e mais pessoas, porque ela vai ajudar você, então, a encontrar os seus porquês aí, tá vendo? Só você vai encontrar o seu propósito de vida e
a gente vai levar aí a palavra de Deus, que eu acho que é aquilo que a gente mais deseja, né? Sim. Mais e mais pessoas se encontrando com o Senhor e vidas Exatamente. sendo transformadas. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos ficando por aqui no nosso Espiritualmente Podcast de hoje. Você me encontra lá em Douglas Brasil ID e também aqui no nosso canal no YouTube do Espiritualmente Podcast. Lembrando, para todos vocês que ainda não adquiriram a sua peça de roupa da Emaús, então entra lá no Instagram da Emaús, você pode entrar aqui no link que vai estar aqui embaixo na descrição, ou também apontar o seu celular para o QR Code, e você então também pode se tornar um missionário fazendo parte desse trabalho tão bonito que a Emaús faz, que leva a mensagem do Reino de Deus através das suas estampas, mais de 300 estampas diferentes. Elisângela, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. E continue te usando e usando todo o time Amém. da sua empresa, dos seus negócios. Amém. Continue sendo essa mulher incrível, inspirando outras Deus seja mulheres, louvado. porque essas mulheres precisam de inspirações, precisam de exemplos, e que Deus continue usando você e fazer de você essa mulher Amém. incrível. Obrigada, Douglas. Continue aí também fazendo o seu trabalho. Que Deus possa te levar muito mais longe do que você imagina. Amém. Que essa assim é a promessa dele, né? Amém. Que ele sempre vai nos surpreender, muito mais e além do que pedimos Amém. ou imaginamos. Faça uma vida extraordinária. Muito bom. Faça uma vida extraordinária. Deus abençoe a todos. Até o próximo Espiritualmente Podcast. Tchau, gente.